Bem-vindos a mais uma edição do Consultório de Psicologia, o programa habitual aqui na Onda Viva com o Dr. Luís Lameira. Hoje escolhemos um tema que é o assédio moral, um tema interessante e que por vezes é feito de forma velada, não é muito sentido ou percebido por quem é vítima e se calhar a pessoa que provoca ou faz esse assédio acaba por ter missão concreta e ser específico naquilo que quer fazer. Mas vamos perceber melhor o que é isto do assédio moral. Professor, Dr. Luís Lameira, porquê este tema? Bem-vindos, caros ouvintes. Eu sempre me interessei por dinâmicas relacionadas com o trabalho, porque sabemos que hoje em dia as pessoas passam muitas horas no contexto de trabalho e podem ser alvo de determinadas pressões que depois têm como consequências muito negativas e até podem deslumbrar-se. Podemos verificar que determinadas perturbações patológicas, psicopatológicas, ou seja, de cariz mental, são desenvolvidas no âmbito empresarial. De onde é que vem este meu interesse? Este meu interesse, para contextualizar os caros ouvintes, interesse mais profundo, quando eu me tentei especializar no estudo do assédio moral, do assédio sexual, no âmbito laboral, ou seja, nas empresas, remonta o ano de 2008, quando começou a verificar-se uma série de suicídios na France Telecom. Ou seja, em 18 meses verificamos o suicídio de 24 pessoas. E isso fez-me tentar perceber quais são as causas, quais são os problemas que depois derivam em perturbações graves, nomeadamente depressão e ideação suicida. Nós não nos podemos esquecer que vivemos num mundo, principalmente a partir da segunda metade do século XX, quando o nosso poder de compra começou a aumentar, tornámos-nos mais competitivos, mais individualistas, e esse individualismo reflete-se no trabalho. E, ao refletir-se esse individualismo no trabalho, faz com que determinadas pessoas que têm um papel laboral adotem posturas de arrogância, de prepotência, de vaidade, narcisismo e também, de certa forma, não olham a meios para atingir os fins e aí verifica-se o assédio moral. Antes de ir concretamente à definição do assédio moral, o meu interesse por esta área aprofundou-se ainda mais em 2010, quando eu vi um filme do George Clooney, em que ele era psicólogo, baseado em factos verídicos. Sabemos que a crise nos Estados Unidos explodiu em 2007, 2008 e a partir daí verificou-se uma série de despedimentos. E eu sou daqueles que defende uma humanização no trabalho. Ou seja, quando há o despedimento propriamente dito, não é chegar à beira da pessoa... gostamos muito de conhecer, gostamos muito do teu trabalho, estás aqui há 20, 30 anos, podes ir embora, obrigado. A tarefa do George Clooney, e digo mais uma vez, este filme é baseado em fatos reais, o psicólogo George Clooney encarnou o papel de psicólogo ao nível das organizações, era viajar pelos vários estados e falar com os trabalhadores, dar-lhes a notícia em primeira mão que a empresa já não contava mais com eles. Como é óbvio, era um acompanhamento diferente por parte de um especialista para diminuir a dor, a ansiedade, a frustração e, por outro lado, também, digamos que a parte mais importante, aquilo que interessava às empresas norte-americanas, era manter a reputação, digamos assim. E aquilo que verificámos na Europa, mais concretamente em Portugal, em Espanha, nos países que mais envolvidos com esta crise, principalmente nestes últimos anos, é que os suicídios, principalmente em Espanha, Grécia e Irlanda, aumentaram entre 14% e 20%. É preciso haver uma humanização do trabalho. E para haver essa humanização, para contrariar o individualismo acéfalo, é necessário a prevenção desse tipo de patologias. Como? Com base na intervenção psicológica, com base na gestão, na educação emocional, no estabelecimento de dinâmicas de grupo. E também quando... compreensivelmente, determinadas empresas não podem contar com os trabalhadores, é necessário o psicólogo, neste caso, transmitir know-how, prepará-las para outro tipo de desafios. Ou seja, não é só despedir a pessoa, além da pessoa ser dispensada, prepará-la para outro tipo de situações laborais. Onde pode ser mais útil. Claro, onde poderá ser mais útil. Se não é naquela empresa, poderá ser na outra, mas transmitir know-how, transmitir conhecimento para que ela possa depois integrar... E disponibilizar ajuda no que precisar. E disponibilizar ajuda mas, no que precisar. Dr. Luís Lameira, esta questão da humanização no local de trabalho, por vezes ou a desumanização não existe ao nível do patrão ou do gestor de topo. Por vezes são chefias intermédias que querem mostrar alguma
forma de estar e se calhar alguma estratégia específica perante a entidade ou o supervisor ou o responsável deles que provocam um mau ambiente e que levam a esse mau ambiente no trabalho e a esse assédio moral no trabalho. Para nós definirmos o que é o mau ambiente exacerbado no chamado conceito de mobbing, o mobbing, que é aquilo que os especialistas rotulam do assédio moral, os espanhóis utilizam, penso eu, salvo erro, acossor laboral ou psicoterror laboral, e os britânicos utilizam o bullying. Os portugueses gostam muito dos estrangeirismos, normalmente os especialistas, os teóricos, e ainda bem, dá credibilidade, digamos assim, utilizam o mobbing. Para facilitar o nível da nossa conversa, vou utilizar o assédio moral. Eu até prefiro utilizar palavras portuguesas e não tão importar estrangeirismo. Concordo consigo. Relativamente ao assédio moral, o que é isto para os ouvintes compreenderem, perceberem, porque muitas vezes são alvo de assédio moral e não conseguem compreender, percepção, não têm que era o que eu dizia no percepção. início, exatamente. Corroboro as suas palavras no início da introdução que fez a esse nível. Ora bem, o assédio moral é quando verificamos, por parte de uma ou mais pessoas, uma violência extrema sobre uma ou mais vítimas. E essa violência extrema reflete-se na destruição da reputação da vítima, na destruição da rede de comunicações da vítima e também na destruição ao nível da dinâmica do dia-a-dia da pessoa, ou seja, não deixar fazer o melhor que ela pode fazer na sua tarefa, com um objetivo único de destruir o posto de trabalho dela, ou seja, essa pessoa ficar inválida e, em último caso, demitir-se. E justificar a não realização daquele posto de trabalho e extingui-lo. Poderá ser um dos motivos que leva, neste caso, o agressor a ter esse tipo de comportamentos. E é necessário distinguirmos o assédio moral do assédio sexual. Muitas vezes eles confundem-se. O assédio sexual pode ser um dos fatores que leva ao assédio moral. No entanto, aquilo que podemos desde já indicar aos ouvintes, para eles conseguirem compreender, é que normalmente no assédio sexual aquilo que verificamos, há pouco falava das hierarquias, é o agressor está hierarquicamente superior em relação à vítima. E verificamos duas situações em concretas. São práticas materialmente repreensíveis, ou seja, passo a citar, se a pessoa não dormir comigo vai ser despedida, por exemplo. E também o objetivo principal do assédio sexual, ao contrário do assédio moral, passo a repetir novamente, que é a pessoa sair desse posto de trabalho, no assédio sexual o objetivo principal do agressor é dominar a vítima sexualmente. Isto traz consequências nefastas a vários níveis, o assédio sexual, nomeadamente a quebra da confiança para com os colegas, a pessoa fica hipervigilante, a pessoa acha que se veste, entre aspas, de uma forma provocatória, é capaz de alterar o seu vestuário, não ser ela própria, camuflar-se noutro tipo de papéis. É extremamente devastador o assédio sexual. E com isso acaba também por não ter um rendimento natural e bom no o emprego. rendimento diminui abruptamente. E há aqueles que se aproveitam da situação do assédio sexual para embarcar para ter progressão de carreira, ou não? Exatamente, também o lado oposto. Há pessoas que não se importam de, digamos assim, entrar no mundo de troca de favores. Neste caso há uma espécie de prostituição para poderem subir na carreira. Agora, é preciso termos em consideração o seguinte, temos que separar o trigo do joio, isto é, os estudos indicam-nos que grande parte dos casamentos ocorrem entre pessoas que se conheceram no trabalho, direto ou indiretamente. Um galanteio não é um assédio sexual. Agora, para haver assédio sexual, tal como no assédio moral, tem que haver uma prática sistemática e recorrente desse tipo de comportamento ao nível do agressor para com a vítima. Portanto, uma só vez quer dizer que pode ser um galanteio, não é? Uma só vez, 2 vezes, 3 vezes poderá ser um galanteio, também depende da forma como, entre aspas, a pessoa se exprime para com a outra. Agora, a partir do momento em que a pessoa demonstra incómodo para com as mensagens, para com os e-mails enviados, para com o tipo de discurso por parte, entre aspas, do possível agressor, aí já podemos estar na presença do assédio sexual. Mas a minha experiência diz-me que, ao nível do assédio sexual nas empresas, é muito fácil reparar quando o agressor está mesmo interessado na vítima. Ou seja, é capaz de persegui-la, é capaz de estudar o cotidiano dela, a rotina. Faz o cerco completo. Faz o cerco completo, ao fim de semana é capaz de se dirigir ao mesmo café, ao mesmo bar onde a pessoa esteja. Há uma espécie quase de perseguição, muitas vezes.
vezes. Estamos a presença muitas vezes em casos de espionagem. Muito bem. Dr. Luís Lameira, qual é o perfil de um agressor de assédio moral neste caso? De assédio moral temos vários perfis. Temos o indivíduo que acha que tem sempre razão e tem que ser tudo à maneira dele. Isto é, estamos a falar de um indivíduo egocêntrico que não aceita sugestões por parte dos seus colaboradores, ou seja, ele é o dono supremo da verdade. Não aceita de forma alguma opiniões dos outros no que diz respeito ao seu trabalho. Não aceita críticas sequer construtivas. Uma pessoa que não aceita críticas construtivas não pode ser um bom chefe. Depois, os nossos caríssimos investigadores desta área do assédio moral descrevem também outro tipo de agressores, o chamado pitbull. É o indivíduo, para as pessoas contextualizarem-se melhor no papel dele, é o indivíduo sádico, tem prazer em ver as outras pessoas sofrerem, faz-lhe bem ao ego, é o indivíduo que eu quero, posso e mando, e ao fazer sofrer os outros vou-me sentir ainda melhor. Poderemos estar na presença de indivíduos com perturbação narcísica e até ao nível da psicopatia. Mesmo que essa pessoa não tenha resultados com o que está a fazer. Mesmo que essa pessoa... Porque é um gozo pessoal, no fundo. Exatamente. Não é um objetivo profissional para ter melhores resultados, é mais um gozo pessoal porque gosta de ver o outro sofrer. Gosta de ver o outro sofrer, estamos na presença mesmo de um quadro de uma patologia quase sádica. A pessoa tem gosto em ver o outro sofrer e sentir-se mal, em rebaixá-lo mesmo junto da comunidade, junto do seu ambiente laboral, critica em frente aos outros preferência. Muitas vezes nem critica só olhos nos olhos. Tem gosto em que as outras pessoas percebam que outra pessoa, a vítima, está a ser humilhada. Temos o indivíduo que há o chamado troglodita, que pretende, acima de tudo, despedir a pessoa porque acha que vai contratar uma ainda melhor e nesse caso, otimizar os recursos ao nível da empresa, e basicamente são estes os perfis. No que diz respeito às vítimas. Sim, também qual é o perfil da vítima? É importante conseguirmos perceber o perfil dos dois papéis neste âmbito. Até para podermos idealizar a forma como pode ser feita. A forma como pode ser feita a tal dinâmica, mais concretamente a ação de um sobre o outro. A vítima, salvo raras exceções, é competente, tem bons princípios ao nível de valores, ao nível de moralidade, e podemos distinguir 3 subtipos de vítimas. Temos os indivíduos demasiado introvertidos, demasiado acanhados, tímidos, que não socializam e são um alvo fácil para o agressor. Temos também os indivíduos chamados camaradas, aqueles que se dão bem com toda a gente, são muito sociáveis, utilizam o humor, conciliam bem a boa disposição com a sua competência laboral, e muitas vezes os superiores hierárquicos, os chefes, sentem-se ameaçados por parte desses indivíduos, ou seja, começam a ruminar. Este indivíduo pode ameaçar o meu posto de trabalho, vou desde já destruí-lo, que ele é carismático da empresa, ele poderá ser um bom líder e dessa forma me vou sentir ameaçado e o meu papel não estará em jogo aqui nesta empresa. Em vez de se agarrar a isso e dinamizar e ajudar que a empresa se desenvolva mais com esse tipo de pessoa, não é? Se é um líder, deve ser motivado para que os outros o sigam. Correto, não vai potenciar um bom colaborador que arrasta os outros, que é exímio na motivação do dia-a-dia e na implementação de uma boa disposição no trabalho. E temos o indivíduo que sofre de terrorismo psicológico. É normalmente uma pessoa deprimida, apesar de ser competente, é uma pessoa frágil, com uma autoestima frágil, ou seja, é um alvo muito fácil, digamos assim. Basicamente são estes 3. Basicamente são estes 3. Muito resumidamente, o agressor, na maioria dos casos, segundo aquilo que os teóricos indicam, é um indivíduo narcísico. É um indivíduo que sente enorme gosto em arrastar a outra pessoa para o abismo, digamos assim. A vítima, normalmente até uma pessoa, tirando a última exceção que eu indiquei, é uma pessoa com uma boa autoestima, é uma pessoa com bons princípios e valores, é uma pessoa que acredita em tudo, é importante percebermos isto, que acredita em tudo aquilo que os outros dizem. Por vezes é que nesses casos dizem assim, deixem-me levar. Exatamente. Ou seja, muitas vezes até o senso comum utiliza a palavra, nós utilizamos no dia-a-dia, no café, etc., o chamado anjinho, mas não acreditar nos outros por mal, é acreditar nos outros porque quer enquadrar-se no ambiente laboral. E muitas vezes é preciso referir que a vítima é uma pessoa que há pouco tempo está a trabalhar na empresa. Daí a percepção de ameaça por parte do chefe. E pronto, e depois... E em termos já percebemos que o papel do agressor é definido, premeditado e dado o perfil dos que foram aqui apresentados, mas
como é que o agredido, a vítima, pode defender-se deste assédio moral no local de trabalho, por exemplo? É importante percebermos há quanto tempo é que decorre este tipo de situações e em que âmbito é, no âmbito público, no âmbito privado, qual é o chefe que realiza esse tipo de comportamentos disfuncionais. É importante primeiro compreendermos se a empresa é grande, se a empresa é pequena, mas muito resumidamente e generalizando, é importante a pessoa ter paciência. Numa fase inicial vai sentir um embutamento afetivo, vai sentir um pouco deprimida, vai sentir afetada pela situação. É necessário a pessoa arranjar aliados. Não só no trabalho, que vai ser difícil arranjar no trabalho os aliados, porque depois os outros vão tentar, é um aspecto muito importante aqui. A pessoa tentar arranjar aliados no trabalho, muitas vezes os outros vão vê-la como vítima. Porque é preciso referir. E por vezes não se querem deixar arrastar, não é? O assédio moral é realizado de uma forma muito camuflada. A maioria das pessoas não percebe, mesmo os colegas que acompanham a vítima diariamente. A pessoa tem que manter a sua autoestima. Como é que pode manter isso? Tem que perceber que a maioria, grande parte, grosso modo, as pessoas que são vítimas de assédio moral são pessoas competentes. A pessoa vai se sentir incompetente, a pessoa vai se sentir uma falhada. Caro ouvinte, se é vítima de assédio moral, não passa de um bode expiatório. Não é por ser incompetente que é vítima de assédio moral. Normalmente as pessoas que são menos competentes não são vítimas de assédio moral. É preciso referirmos isto e sublinharmos bem esta parte. É necessário a pessoa procurar vários tipos de apoio, ao nível sindical, ao nível de organizações políticas. Se recorrer a um advogado, recorra preferencialmente a alguém com experiência nesta área do assédio moral. É necessário, acima de tudo, para ganhar forças para lutar contra o agressor, não colocar baixa. Eu digo isto porque nós sabemos, os estudos indicam-nos que quando a pessoa coloca baixa, quando está a ser vítima de assédio moral, o agressor consegue arranjar outras estratégias no trabalho para conseguir fazer frente à vítima. Portanto, está-me a dizer que nesse caso a vítima deve manter-se e se calhar fazer frente para reagir. Exatamente. Não deve esconder-se, sentir-se derrotada e ir-se embora. Correto. Ao nível do apoio psicológico é importante para a pessoa ter resiliência, isto é, ultrapassar os obstáculos fruto da mudança no ambiente laboral. Quando estiver na presença de um advogado, é importante fazer um diário em relação à experiência negativa do dia-a-dia, ou seja, registar as situações onde ocorre o assédio moral, as testemunhas, se possível fazer cópias de e-mail. E um aspecto muito importante, quando achar que alguém lhe está a dar uma ordem que é moralmente incorreta ou não é de acordo com as suas funções, o ouvinte que pode ser vítima de assédio moral questione o superior hierárquico e indique-lhe, dê uma ordem por escrito. É uma boa estratégia para se poder defender. Acima de tudo, mas com isso não está também a agravar as relações laborais? Se conseguir, digamos que implementar este programa que eu acabei de definir, se conseguir conciliar estes todos pontos, juntos, acaba por ser uma barreira, não é? Para o próprio agressor. Poderá ser uma barreira. Isso é uma barreira porque o agressor não vou passar escrito para não me comprometer. Atenção, pela calada vai fazendo o que quer. E sim, concordo consigo, mas é preciso também referirmos aqui um ponto essencial, que é o seguinte: em último caso, se a situação for muito grave e se verificarmos que o ambiente é extremamente negativo, a pessoa poderá, neste caso, sair da empresa, alegando também a chamada justa causa e uma indenização. Nesse sentido. E quando estiver com o advogado, será necessário dizer o que quer. Se quer ser reintegrada na empresa, se quer mudar de setor, se quer mudar de contexto laboral, se quer sair da empresa, é necessário a pessoa saber aquilo que quer, acima de tudo. E um aspecto, desculpe só interromper, um aspecto muito importante que é o seguinte: é importante a pessoa não deixar que o ambiente pesado, negativo no trabalho, a carga de energia negativa no trabalho, influencie negativamente a parte familiar. Porque nós sabemos que a família é o maior suporte, é o suporte nuclear de alguém que permite a pessoa estar estável emocionalmente ao nível social no trabalho, e é importante falar com a família sobre os problemas. Agora, não ruminar e não falar sobre isso. Distrair-se com a família, falar também de outras coisas, porque muitas vezes as pessoas vêm para casa e só falam dos problemas. E há coisas positivas
positivas. E aquilo fica tudo, acaba por contagiar o ambiente pela negativa. Correto, e por mais assédio moral e por mais grave que seja, há sempre coisas positivas na vida de uma pessoa e também temos de centrar-nos nisso. E um ponto importante... Para ultrapassar as negativas. E para ultrapassarmos as negativas. E agora, até que ponto a pessoa poderá sofrer ao nível do contexto do assédio moral? A partir de 3 ou 4 pontos que eu vou passar a referir. A percepção de controle que a pessoa tem perante a situação, ao nível da pessoa conseguir antecipar uma possível agressão, para isso tem que conhecer bem o agressor, o apoio que tem dentro da empresa e que tem junto da família, que também é um bom suporte, e a esperança de mudar as coisas. São estes os 4 pontos que a pessoa tem que refletir. Controlo, a nível do contexto laboral, conseguir controlar o comportamento do agressor, que é possível. A percepção de ameaça no que diz respeito a possíveis investidas da pessoa, a pessoa conseguir antecipar-se e prever o comportamento agressivo da pessoa. A esperança, sim, que as coisas vão mudar e vão mudar para melhor e o ouvinte tem que acreditar. E ainda, o apoio tem que arranjar dentro da empresa e fora da empresa. Mas para arranjar um psicólogo. E recorrer a um psicólogo também, se possível. Só um à parte, na France Telecom, porque é que já não soubem falar de suicídios? Porque a France Telecom chegou à conclusão que o assédio moral não era a melhor solução. Alguns indivíduos, nomeadamente altos cargos, altos diretores, foram demitidos e a France Telecom contratou um exército de psicólogos com vista a ajudar essas pessoas, algumas delas a serem reintegradas no trabalho, e as que já fossem demitidas tivessem o tal apoio que eu referi no início do programa. Muito bem. Dr. Luís Lameira, e na empresa há pouco falamos do assédio moral em grande parte no programa de hoje, por contraponto falamos do assédio sexual. Que outros tipos de assédio há numa empresa? Ou pode haver? Ao nível do bossing, por exemplo, que é guerrilha e entre chefes, basicamente o assédio sexual e o assédio moral poderão definir as expressões que as pessoas são alvo numa empresa. Também podemos estar na presença muitas vezes de quadros de burnout, chamado esgotamento. Muitas vezes verificarmos também o chamado perfeccionismo laboral, o workaholico, o viciado em trabalho, que muitas vezes é fruto da pressão por parte dos superiores hierárquicos. Mas não tem capacidade para se libertar. E não tem capacidade para libertar-se desse vício. Muitas vezes o indivíduo viciado em trabalho, isso advém de problemas com a esposa, com o marido, com os filhos, e é uma espécie de refúgio. É o escape. É a válvula de escape, é o trabalho, digamos assim. Mas um aspecto muito importante que eu queria referir aqui: quais são as causas que levam a esse tipo de comportamentos, a esse tipo de agressões ao nível do assédio moral, que eu penso que é o comportamento mais grave que podemos verificar numa empresa. E não podemos confundir com o proteccionismo, muitas vezes com o corporativismo, que ocorre muitas vezes em quartéis, ao nível militar, etc. E são questões já distintas. Verificamos causas ao nível externas, nomeadamente no que diz respeito às tarefas. Quando são tarefas monótonas, repetitivas, quando não quase que impõem ao colaborador uma dinâmica, uma evolução, aquilo que verificamos é, se não há criatividade no dia-a-dia, se a pessoa não se liberta para poder ser ela mesma, isso leva, de certa forma, a uma repetição do comportamento e assim poderá originar o conflito. A pessoa sente-se sempre quase a mesma, não há um progresso na tarefa. Verificamos também ao nível das direções. Se uma direção for demasiado autoritária e não se concentrar nas soluções, aquilo que vai acontecer é despoltar vários tipos de conflito, nomeadamente o assédio moral. E também verificamos as chamadas chefias laissez-faire, que ele deixa fazer. E as chamadas chefias laissez-faire são caracterizadas por, digamos que, tirarem o peso sobre as costas, isto é, deixem eles entrarem em conflito, os nossos empregados, e dessa forma vamos ver quais serão as consequências. É uma chefia sem liderança. É que vamos interagir. É uma chefia sem liderança e é uma chefia sem a sensibilidade para conseguir verificar esse tipo de situações ao nível laboral. É importante percebermos que, ao contrário do assédio sexual, no assédio moral, podemos constatar que não a origem desse tipo de comportamentos, o agressor, não vem só do nível superior hierárquico, não é só o chefe. Quando verificamos que a vítima é um colaborador e o agressor é o chefe, estamos a falar de agressão ao nível vertical, de cima para baixo.
também podemos verificar ao nível horizontal, isto é, no que diz respeito entre dois colaboradores no mesmo patamar hierárquico. E ainda podemos verificar o chamado assédio moral misto, ou seja, primeiro é horizontal, é entre duas pessoas que têm o mesmo posto de trabalho, disputam o mesmo objetivo, e depois, quando o agressor consegue, digamos que, atingir os seus objetivos para com a vítima, no assédio misto, aquilo que verificamos é com a conivência do superior hierárquico, nem que seja de uma forma negligente, negligenciando a situação e apoiando sempre o agressor. Também pode haver o assédio moral ascendente, dos cargos mais baixos para os cargos superiores, com o objetivo de atingir o posto de trabalho logo acima. Ao nível das causas, é preciso referir que os indivíduos agressores, muitas vezes verificamos um tipo de educação com base no autoritarismo por parte dos pais, nomeadamente ao nível da violência por parte deles. Alguns deles têm perturbações, como esquizofrenia, demonstram comportamentos adictos, nomeadamente ao nível do álcool, ao nível dos psicotrópicos, cocaína, heroína, e muitas vezes de uma forma muito camuflada, mais do que os ouvintes possam pensar. E quando se descobre, fica toda a gente surpreendida, na própria empresa. Os colegas de trabalho todos surpreendidos. Ficam as pessoas surpreendidas porque eles mascaram muito bem e normalmente são muito manipuladores e conseguem realizar muito bem esse tipo de jogos. E é importante também referirmos ao nível organizacional aquilo que pode explotar as agressões no que diz respeito ao assédio moral é a segurança no trabalho. Se não houver segurança, pode explotar os conflitos, certo? E também a reputação da empresa será afetada se esse tipo de comportamentos forem perpetuados e não forem estancados, nomeadamente ao nível do acompanhamento psicológico e também da sensibilização por parte das chefias desse tipo de problemáticas laborais. Muito bem, Dr. Luís Lameira, chegamos ao fim do espaço de hoje de consultório de psicologia. Vamos à frase da semana. Temos tempo para as consequências? Muito rapidamente? Sim, muito rapidamente. Consequências do assédio moral. Ao nível do assédio moral é importante percebermos as consequências no que diz respeito à sociedade. Por exemplo, verificamos que em Espanha 25% das pessoas que antecipam a reforma foram vítimas de assédio moral. Ao nível da vítima... Deixa-me só fazer um parênteses. Será que com a estratégia que existe no país agora de antecipar reformas no Estado poderão alguns funcionários públicos sofrer assédio moral? Ou só o facto dessa notícia surgir já pode ser vista como uma estratégia de assédio moral para alguns trabalhadores da função pública? Não, na minha opinião não pode ser visto como uma estratégia de assédio moral, porque o assédio moral é sistemático e recorrente e normalmente o agressor está frente a frente com a vítima. E isso é outro tipo de pressões ao nível mediático que pode gerar quadros de ansiedade generalizada nessas pessoas que estão na iminência da corda bamba e na iminência de serem despedidas. Então vamos às consequências. A vítima normalmente fica irritada, é hipervigilante, tem pouca paciência para esperar numa fila de um autocarro, num banco, normalmente isola-se, descarrega tudo em casa, o que pode levar muitas vezes ao divórcio, aos conflitos conjugais e depois ao divórcio, negligencia a educação para com os filhos. É importante referirmos que em casos mais extremos ela vai somatizar a tensão nervosa. E o que é isto? É quando a parte psicológica está frágil, influencia negativamente o seu corpo, o seu bem-estar físico. Pode ter tremores nas pernas, verifica-se problemas ao nível gástrico, ao nível pulmonar, ao nível cardíaco. Também, em casos mais extremos, poderá desenvolver sintomatologias ao nível de quadros depressivos e isso poderá levar ao desenvolvimento de ideias suicidas. É importante as pessoas compreenderem que cerca de 3,2% dos portugueses são ou já foram vítimas de assédio moral e 24% dos portugueses são muitas vezes sujeitos a pressões elevadas no trabalho. E essas pressões elevadas no trabalho demonstram-se a vários níveis. O agressor é exímio na realização desse tipo de manipulações. Isolar a pessoa, deixar a pessoa num canto sem falar com os colegas. Sem contacto exterior. Não haver contacto ocular entre o agressor e a vítima. Delegar tarefas com responsabilidades superiores ou inferiores ao cargo em que ocupa a pessoa e ainda pressioná-la para conseguir atingir objetivos impossíveis, tarefas impossíveis de atingir em tempos recordes.
Muito bem. Então, doutor, vamos agora à frase da semana. O assédio moral pode levar a uma esperança angustiante se a ansiedade não for bem gerida. Se alguém precisar do seu apoio em termos de psicologia para este tema, para o assédio moral, ou outro tema, o que deve fazer? Podem contactar-me para o número 91 524 56. Estou disponível para acompanhamento psicológico no Porto, no campo 24 de Agosto, junto ao Hotel Vila Galé e junto à estação de metro campo 24 de Agosto, e ainda em Barcelos, na freguesia de Manhente. Muito bem, terminamos aqui mais uma edição do Consultório de Psicologia, que já sabe que é sempre à sexta-feira, depois das 5 da tarde, ao sábado e domingo à noite e à quarta-feira, depois das 2. Despede-se Otávio Correia, o Dr. Luís Lameira. Até à semana, se Deus quiser.